Olá, meu nome é Arthur da Assunção, matriculado na matrícula 19.0084.570, e eu vim apresentar o projeto do elevador. Vamos começar aqui pelo código. Aí eu vou começar apresentando primeiro o README, que apresenta aqui de uma forma geral o que o código faz, certo? É, O código, eu vou trabalhar com 8 arquivos. Cada arquivo ele vai responsável por um sistema específico ou por um macrotópico. Então a gente tem os botões que vai receber as entradas do usuário ali. Então, o botão sobe, desce, elevador que ele quer. A main que vai fazer o controle geral. O motor que vai fazer o controle do motor, subir ou descer. O PID que vai fazer o cálculo exato de como o motor deve se comportar ali na subida e na descida, para onde que ele vai. O sensor de posição, que são sensores para saber, na hora da calibração, a gente conseguir calibrar o elevador com as posições. A gente tem o sensor de temperatura, que mede a temperatura, e a tela, que é o LCD, e a UART, que é o sistema de comunicação aqui. Vamos passar para a main para a gente visualizá-la. Na main, ele vai executar chamar todos os processos. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter uma threading aqui que vai estar sempre mostrando a tela. Então, a tela vai estar sempre rodando em tempo real para a gente fazer essa visualização aqui. No caso, esse aqui é o meu teste, mas a minha tela aqui já está mostrando a temperatura e a linha 1. É, e a gente tem a main da main. E aqui a primeira coisa que ele vai fazer é a calibração do motor, que vai ser o processo onde ele vai subir até o último andar. Vamos executar, na verdade, que eu acho que é melhor para a gente mostrar. Então aqui ele já está calibrando o motor. Vou mudar aqui para a tela da, 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 da dashboard. Então aqui o elevador vai subir até o último andar para ele poder calibrar as posições. Então toda vez que ele receber uma posição, aqui a gente pode ver que ele recebeu uma posição. Aqui ele vai mostrar a posição. Então a gente vê aqui no terminal. Então ele vai armazenar essas posições sempre. Enquanto o calibre eu mostro aqui, ele vai sempre armazenar essa posição. Então ele vai receber esses andares aqui e vai ficar salvando. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é calibrar. Essa calibração ela vai fazer o seguinte: ele vai chamar o motor. Então a gente pode olhar aqui o motor. E o motor ele vai funcionar dessa seguinte forma. Ele sempre vai receber um parâmetro. Então, no caso aqui, quando ele for calibrar, ele vai receber o parâmetro sobe, porque ele deve subir até o último andar. Então ele vai subir para ir calibrando todos. E aqui a gente tem as funções de subir ou descer. Então, os protocolos de cada um aqui. Então, subir para ele ficar livre é low, low. Para ele subir é high, low. Enfim, a gente consegue entender aqui. Depois que ele fizer isso, aí ele já vai começar a executar com a utilização dos botões. Então, o que for requisitado. No caso, eu fiz apenas um exemplo, porque eu comecei um pouco tarde e eu não consegui terminar todos os processos. Mas aqui a gente consegue ver o exemplo do botão na primeira posição, que seria o botão do primeiro andar. Botão e ele vai ver, aí ele vai calcular onde que o motor está, aí, aí ele vai poder fazer o cálculo PID para mandar a execução para o motor ir fazendo certinho se ele sobe, desce, e aqui a partir disso a gente consegue ver isso. Então, se ele tiver igual, ele vai parar, se ele tiver na mesma posição que o botão pressionado. Se ele tiver numa posição maior, ele vai descer. Se ele estiver na posição menor, ele vai subir. Então, a gente pode olhar aqui um exemplo. Então, aqui eu apertei o botão desce e ele está descendo, certo? E ele vai fazer isso, ele vai se comportar dessa forma para esse caso, e se caso tivesse implementado, ele também funcionaria para todos os outros casos. Então, voltando aqui para o código, a gente vai observar aqui, né? Então, a gente tem os botões. Aqui a gente tem os protocolos UART, que aí já fica um pouco mais. Vou explicar aqui de uma forma mais rápida, né? Então, aqui os protocolos UART são os protocolos que ele vai requisitar algumas coisas. Então, no caso aqui, ele vai requisitar o valor do encoder, ele vai enviar a temperatura,
ele vai requisitar a posição dos botões para poder mexer no motor, então ele vai subir ou descer. Aqui tem o protocolo geral de comunicação e aqui, no caso, né, os botões do elevador também. Um código, uma função chama a outra. A gente tem o código da tela, que ele vai imprimir, no caso aqui, o que que o sensor de posição medir. Então ele vai, não, perdão, o sensor de temperatura. Então o sensor de temperatura vai devolver o temperatura Celsius e a tela vai printar essa temperatura aqui. E caso eu tivesse implementado, aqui a função também poderia receber um parâmetro que seria a posição, ou se ele sobe ou se ele desce, basicamente só precisava colocar aqui, na forma geral. O sensor de posição, aqui ele sempre vai medir, ele vai sempre calculando o valor do encoder em tempo real, perdão, em 1 segundo, e ele vai vendo se o sensor de posição está ativado. Se tiver, ele vai bater ali e vai entregar um resultado para saber em cada andar qual é a posição que o encoder deve estar, para a gente poder depois mandar esse valor para o PID fazer o cálculo lá certinho para poder mandar para os botões e os botões chamarem o motor. E por último aqui, vou apresentar a tela. Então aqui a gente consegue ver a tela rodando. Então a gente vê aqui a temperatura que está a 23 graus e 83, 23 e 83, né? A gente pode confirmar aqui. E é isso. Essa é a apresentação do código de uma forma geral. Muito obrigado.